Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia 30 de março, começa a Maratona Literária de 8 in 48, que é basicamente 8 em 48. Você tenta ler 8 horas em 48 horas, ou seja, em 2 dias você tem que tentar ler 8 horas. É uma maneira legal de tentar botar as leituras em dia e apressar e ler um pouco mais. Eu não sei se eu vou conseguir toda vez que tem uma maratona literária, parece um monte de coisa pra eu fazer. Enfim, um tempo atrás eu já tava querendo fazer um vídeo nesse estilo. Pelo título vocês já sabem sobre o que eu vou falar. E pra mim essa maratona pareceu a oportunidade perfeita de tentar pegar e terminar essa leitura. Então o que eu vou tentar fazer é reler Crepúsculo mais de 10 anos depois. Porque esse livro eu li em 2008, quando eu tinha 14 anos de idade. E nós estamos no começo de 2019, então já se passaram mais de 10 anos. E eu quero saber as minhas atuais impressões desse livro, baseado na maturidade que eu adquiri com o tempo e tudo mais. E a minha história com esse livro teve altos e baixos, porque todo mundo sabe que teve uma época que falar que leu ou gostou de Crepúsculo era vergonhoso. Então, mais pra frente eu falo isso pra vocês. Eu vou tentar ler esse livro, ler 8 horas. Acho que em 8 horas dá pra terminar. Vou tentar ler esse fim de semana. E eu tô atrasada pra um compromisso, então por enquanto é isso, é só a introdução, porque eu não queria perder a luz do sol pra gravar isso aí. Da próxima vez que vocês me virem, provavelmente eu já vou estar explicando melhor as coisas pra vocês. Então, o que aconteceu? Que eu tô de novo interrompendo aqui um vídeo no meio da edição. Eu gravei a primeira parte, que vocês acabaram de ver, li o livro e gravei a segunda parte, que vocês vão ver agora. E depois deixei o vídeo no meu computador, sem editar. Editei outros que eu achei mais interessantes, que eu queria postar primeiro. Aconteceu toda a questão da Cris Copia e Cola, que eu quis postar o mais rápido possível. E só agora eu peguei para realmente editar esse vídeo, terminar e colocar no ar. E nesse meio tempo eu vi que a Beatriz Peludeto, da Quimera, que é uma outra youtuber que vocês já devem conhecer, muito talentosa, muito divertida, já fez um vídeo falando de reler Crepúsculo depois. Então, pra vocês não acharem que eu tô pegando a ideia dela e não dando crédito, por mais que eu não peguei a ideia dela, eu vou dar crédito pra ela sim. Ela vai estar na descrição se vocês ainda não a conhecem e não viram esse vídeo, porque o canal dela é muito bom e eu gosto. Então é isso, eu não queria que ninguém ficasse ofendido achando que eu tô roubando ideia de alguém sem dar crédito, por isso que eu tô fazendo esse aviso aqui. O vídeo vai ficar bem longo, já tô avisando pra vocês, mas é porque são 11 anos de coisas que aconteceram entre a primeira vez que eu li o livro e a segunda. Então eu queria esclarecer algumas coisas, deixar algumas cartas na mesa. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é que, na verdade, eu pretendo reler outros livros e deixar opiniões aqui. Então esse é apenas o primeiro, vão ter mais. Se vocês se interessam nesse tipo de vídeo no qual eu releio um livro que eu li na minha adolescência e dou as minhas opiniões, inscreva-se no canal e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando chegam os vídeos. Então é isso, espero que vocês gostem e vou deixar vocês continuarem vendo o que eu falei. Então, como vocês já sabem, pelo trechinho que ficou antes de tudo da maratona e pelo título desse vídeo, eu resolvi reler Crepúsculo depois de praticamente 11 anos. Meu plano era ler na maratona que teve agora nos últimos 2 dias de março, mas aconteceu que eu tive compromissos familiares e eu não consegui ler o livro todo nesses 2 dias. Então eu terminei ele agora no início de abril. E até que isso é legal, porque eu li esse livro quando ele lançou aqui no Brasil, que de acordo com a parte daqui de trás, diz que foi em abril de 2000. Então, desde jovem, eu sempre gostei muito de histórias de fantasia. E na minha pré-adolescência e início de adolescência, eu estava lendo muita fantasia, sendo O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e a trilogia da Herança, que virou Ciclo da Herança depois, né? Do Christopher Paolini. Então eu estava muito envolvida nesse universo um pouco mais medieval, com magia e dragões. E quando eu li todos os livros que eu já tinha sobre esse assunto, estava na livraria com minha mãe, na leitura, querendo mais algum livro para ler. E ela estava tentando me ajudar a encontrar alguma coisa. Nos deparamos com o livro Bento, de André Bianco. Ela perguntou se me interessava, eu disse que sim, e ela comprou de presente para mim. É um livro do autor nacional e que fala de vampiros, e eu amei essa história. E depois eu peguei mais 2 livros do André Bianco para ler também, que foi o 7 e 7º. Eu peguei emprestados com um primo meu que tinha, então não tenho aqui para mostrar para vocês. E eu estava realmente viciada em vampiros. Bento tem mais a ver com vampiros sendo vilão e caça vampiros. O 7 e 7º tem, claro, combate entre humanos e vampiros,
mas tem alguns vampiros mais legais, assim, e convivendo mais com os humanos mesmo, tipo nos dias atuais mesmo. E os vampiros de André Bianco claramente são muito diferentes dos vampiros da Stephenie Meyer, e eu não fazia muita ideia disso. Então eu estava numa vibe bem vampiresca, e um dia eu estava lendo alguma revista e eu me deparei com uma página que era preta. E quando as coisas são pretas, elas chamam a minha atenção. Eu parei para ler aquela página da revista, e aquela página falava sobre um novo livro de vampiros que ia ser lançado no Brasil, que tinha feito muito sucesso lá fora, e que era a história de uma humana que se apaixonava por um vampiro. Eu, como uma menina adolescente de 14 anos, me interessei pelo livro e pedi para meus pais me darem de presente. Então meu pai comprou para mim na pré-venda, o livro chegou e eu logo li. Então as minhas primeiras impressões sobre o livro é que era muito diferente do que eu estava acostumada. Eu não lia muito romance e muito menos um romance sobrenatural. Todas as minhas histórias de vampiros, eles eram os vilões, as criaturas vis e grotescas, não na aparência, mas nos modos, e tinham muita fome, e quando você cortava eles, tinha cheiro de podridão e esse tipo de coisa. E pra mim tava tudo bem. E aí eu peguei um livro no qual os vampiros, eles eram pessoas de classe, bonitas, inteligentes e que eram comuns. Pareciam ser pessoas ricas, muito bem educadas e de classe, mas comuns. Foi bem diferente, mas eu não achei ruim. Me surpreendi que alguns clichês vampirescos não estavam lá, tipo a questão de sair ao sol e se queimar, mas cada um desenvolve a mitologia da maneira que mais lhe agrada. Eu lembro que quando eu lia bastante de noite, ao anoitecer, não porque era a hora do crepúsculo, mas sim para dar uma ambientação melhor. Eu lembro que quando eu lia, a sensação era de frescor e de escuridão em torno de mim. Eu gostava dessa ambientação, porque querendo ou não, Forks é uma cidade com pouca luminosidade e muitas chuvas, então eu aproveitava que estava também aquela questão do outono, então um pouco friozinho de noite, e às vezes chovia também, e tudo isso misturou da realidade com o livro. Eu gostei bastante, li o livro bem rápido, na época eu lia muito rápido, eu estudava, não tinha muita coisa para fazer, então eu gostei. Eu não amei, não virou meu livro favorito da vida, mas eu gostei. Eu era jovem, eu não vi nada problemático, eu não entendia algumas coisas, eu enxergava... A maneira como eu enxergava o mundo era muito diferente da maneira como eu enxergo hoje. Eu vivia no meu mundinho de cidade pequena, não tendo que fazer muita coisa além de estudar e tirar boas notas. Eu não achei a Bella muito chata, não achei nada, eu achei divertido o livro, interessante. Eu lembro que eu gostei muito da Alice e foi isso. Como todo mundo já sabe, o livro ficou muito famoso e eu emprestei para várias pessoas. A minha edição tá bem detonada, bem acabadinha assim. Eu só li uma vez mesmo, mas eu emprestei para tantas pessoas que esse livro já foi lido várias vezes. E aí eu lembro que lançou Lua Nova, eu comecei a me decepcionar, foi em Lua Nova. Crepúsculo pra mim foi ok, foi um livro legal. Lua Nova me irritou um pouco. Aquela questão da Bella estar em depressão porque o Edward foi embora foi algo que me tirou muito do sério. E aí lançou Eclipse. Eclipse eu gostei, eu achei que foi o melhor de toda a série. E Amanhecer eu também achei um pouco chato, porque a Bella tava, na minha opinião, um pouco insuportável com aquela questão de ai, meu filho, que não sei o quê. E aí depois ia ter aquela batalha pra qual eles se prepararam e não aconteceu nada, tipo, ninguém relevante morreu. Então, pra mim, como leitora, não teve nenhuma sensação de perda, não teve nada em jogo, assim, porque não teve consequência nenhuma. E na época eu já tinha lido a Batalha de Hogwarts, que encerrou os livros do Harry Potter, então eu sabia como era uma batalha final que fazia a gente perder personagens que a gente gostava e não teve isso em Crepúsculo. E começaram, claro, as comparações entre os dois. E teve o filme, que não foi muito bom. Agora eu percebo... Eu não era fã do filme, mas eu também não tinha percebido quão o filme fez um desfavor pro livro. Até reler ele agora. E começou também toda a questão da rivalidade entre Crepúsculo e Harry Potter. Era como se você só pudesse gostar de um deles. Crepúsculo é o Harry Potter. Então eu escolhi ter lealdade por Harry Potter, porque foi um dos primeiros livros maiores de fantasia que eu li, que me incentivou a ler mais e me aprofundar mais na fantasia. Era muito fácil criticar Crepúsculo. Todo mundo criticava, então
Era só repetir alguns discursos de algumas pessoas. Algumas coisas eu realmente concordava, outras eu entendia e era muito fácil fingir que eu não li, ou fingir que eu li e não gostei, que achava bobo, porque era uma coisa muito de menininha. Eu tô sendo sincera aqui, eu acho que muita gente passou pela mesma fase que eu passei também. A gente foi envelhecendo, a gente foi saindo da adolescência e a gente começou a ver isso como muito livro, talvez um pouco bobo demais, e as pessoas falavam tão mal que era mais fácil pra gente falar que leu sim, mas que não gostou muito, do que falar que admitir que leu e na época que leu gostou. E na época que eu li eu gostei, não fiquei extremamente fanática, mas eu achei interessante. O Crepúsculo, o primeiro volume que eu tô falando. E depois, mais velha, eu comecei a ler algumas coisas das pessoas falando e pensei que realmente tem umas questões um pouco problemáticas dependendo do ponto de vista, mas também tem a questão da época que o livro foi escrito, publicado, mas querendo ou não, pode ter essa discussão e, enfim, resolvi reler para botar os pingos nos is, entender melhor e ver a minha interpretação diferente das coisas depois de 11 anos. Muita coisa aconteceu na minha vida desde então. Entrei no ensino médio, saí, me formei, entrei na faculdade, saí, me formei. Então, eu não sou exatamente a mesma pessoa. Parte daquela Rina ainda está aqui, mas ela cresceu, agora tem 25 anos de idade, não é mais uma adolescente. Então, eu vou falar aqui pra vocês as minhas opiniões sobre o livro depois de relê-lo praticamente 11 anos depois. Eu percebi que eu não lembrava de muitas coisas do livro. É incrível. As minhas memórias acabaram sendo substituídas mais pelo filme, que eu percebi depois de reler esse livro que só contribuiu para as pessoas desgostarem e falarem ainda mais mal da história. O filme deixou, na minha opinião, os personagens muito superficiais, sem personalidade, unidimensionais. Algumas poucas coisas que eram legais neles, aparentemente, na minha lembrança do filme também. Eu não assisto os filmes há muito tempo mesmo. Então o filme ficou muito melodramático, eu acho, e bem chatinho. E acabou que foi essa impressão que eu levei do livro, porque o filme contribuiu para ela. E o livro não é tão ruim assim. A primeira metade, na verdade, eu acho legal, sabe? O início do livro é ok. O final começou a me irritar um pouquinho. Mas o prólogo começa bem, deixa a gente com curiosidade. Que ela fala que nunca tinha pensado em como morreria e etc. Achei que foi um prólogo que consegue prender a nossa atenção, assim. Bacana. Então, assim, eu vou falar na ordem do livro, que é a ordem que eu fui anotando as observações em pequenos pedaços de papel que tinham por perto. Uma das coisas que eu não lembrava, por exemplo, é que a Bella tinha uma picape. E a picape eu acho que é algo bem icônico dela, mas isso mostra pra vocês que eu não olhava nada da história há tanto tempo que eu esqueci vários detalhes. Eu já não me lembro mais como enxerguei os personagens antes de ver o filme, agora infelizmente a aparência de todos eles está na minha mente, o que é um pouco irritante. E eu percebi que também que tinha várias questões de foreshadowing no livro, né? Foreshadowing no caso de aquele trecho que te dá uma dica do que é algo que vai acontecer na frente. Porque tem uma parte na página 18 que a Bella fala que ela acha que tem um problema com o cérebro dela. E basicamente esse o que vira o poder de vampiro dela, por isso que o Edward não consegue ler a mente dela e tal. E tem várias coisas assim no livro que eu fui percebendo que a autora já tinha planejado mais pro final. Então, como eu meio que já disse, no início do livro a Bella não é uma narradora muito chata, assim, é uma adolescente. E adolescente às vezes é chato. Mas até então eu não achava ela irritante, assim. Ela era uma adolescente, bem daquele clichê de não tem nada de especial comigo, eu não sou bonita, por que as pessoas estão querendo sair comigo? Eu sou destrambelhada e nada que eu faço dá certo, e eu não me encaixo em lugar nenhum, eu sou, às vezes, né, tipo assim, eu gosto de ler e as meninas aqui não gostam de ler, não exatamente não gostam de ler, mas assim, a autora criou uma personagem com várias características de adolescentes, para que eu acho que cada leitora pode se identificar com uma parte da Bella. A parte da Bella que gosta de ler livros. A maioria das pessoas que leu esse livro foi porque gosta de livros. Querendo ou não, existem pessoas destrambelhadas, eu sou um bocado. Claro que a Bella é um pouco exagerada demais, assim. Eu não tropeço tanto quanto ela. E isso virou, tipo, parte da personalidade dela, né? A Bella não seria a Bella se não fosse isso. Mas são coisas que, pra ser sincera, não me incomodaram, assim. Não é uma personagem das melhores construídas, mas também não era uma personagem ruim.
era uma personagem, neutra. Pra mim, tipo, eu acho que pro público-alvo também, que é adolescente, não tem muita coisa errada. Uma outra coisa que me incomodou, é uma coisa boba, mas dizer aquela questão, né, de show not tell. Então, tipo assim, mostre e não diga. Tipo, às vezes quando você vai narrar uma coisa, você pode contar ou mostrar. Agora, fazer os dois ao mesmo tempo, eu acho meio bobo. E a autora fez isso aqui na página 36 e me irritou na hora de ler. Mas é algo que eu nem tinha reparado, eu acho, quando eu li 11 anos atrás. Que tá aqui. A Bella tinha feito o jantar pro Charlie, né? Então tá. Eu o chamei quando o jantar estava pronto e ele gostou do cheiro ao passar pela porta. Que cheiro bom, Bella. Tipo, ela não precisava colocar desse jeito. Ele gostou do cheiro ao passar pela porta. Ele falou que cheiro bom, tipo... Sabe, eu achei que ficou um pouco redundante. Mas acho que já sou eu puxando detalhes demais. Tem muita coisa pra falar ainda. Então também eu não lembrava que o Edward era bem humorado, sabe? Na minha lembrança, ele era um personagem também sem graça. Ele era um vampiro que ficava falando: não, Bella, eu sou perigoso para você, eu sou ruim, você não me merece, eu tenho que ficar longe de você para não te machucar. E ela falava: não, Edward, eu te amo, não me importa, eu sei que você não é mau. E pra mim, eu ficava só nesse drama. E não, ele é bem humorado, assim, tudo bem que ele tem muitos mood swings, né? Ele é bem bipolar. Tem hora que ele tá agradável, tem hora que ele tá chato, tem hora que ele quer evitar ela, tem hora que ele quer conversar com ela. Isso é irritante. Tem lá suas justificativas, mas é bem chato. Mas quando ele decide conversar com ela, ter a companhia dela, ele é divertido, sabe? Ele é interessante. E ele ficava rindo de certas coisas e provocando ela. E eu achei bacana isso. Eu não lembrava que ele tinha essa questão. Foi bom, foi refrescante poder melhorar um pouco a minha imagem dos personagens desse livro com isso. Outro foreshadowing também é que ela teve um pesadelo no qual o Jacob era um lobo e o Edward brilhava. Então, sei lá, minha opinião sobre isso. Tem uma discussão que poderia ser interessante, poderiam ter explorado um pouco mais e melhor isso, que é tipo a questão de: será que por ser um vampiro o Edward é inerente mal, porque tem uma parte dele sedenta por sangue, querendo ou não se pode deixar de prestar atenção, não pode baixar a guarda? Será? Será que não? Acho que se tivesse explorado um pouco mais essa questão seria legal, assim. Esse assunto foi tocado, mas na minha opinião, rapidamente já encerraram, não exploraram muito e ficaram explorando uma coisa que com o tempo ficou chato, que é a paixonite da Bella. Que não é paixonite, é uma obsessão. E aí a Bella começa a perder a pouca personalidade que ela já tinha. Antes, ela estava curiosa pelo Edward, interessada por ele, ok, mas ela tinha os amigos, saía com eles, mas de repente, quando ela estava com o Edward, ela focava nele, quando ela estava longe dele, ela só pensava nele, as outras pessoas conversavam com ela e ela, como ela é narradora, ela falava: nem conseguia prestar atenção no que o Charlie, o Mike, a Jessica, tanto faz, estava dizendo, porque eu não conseguiria parar de pensar no que o Edward estaria fazendo agora e etc. E começou a me irritar. Começou a me irritar muito, porque é um saco quando você tá lendo um livro narrado do ponto de vista do personagem e ele só pensa em uma coisa o livro inteiro, gente. São praticamente 400 páginas de Bella pensando em Edward, e isso foi irritante. Claro que em livros de romance a mocinha, a protagonista, vai ficar pensando em seu interesse amoroso, vai, mas geralmente ela tem uma outra vida além disso. Ela tem familiares que ocupam sua atenção, amigos, outros interesses, outros hobbies. Então, por mais que ela pense bastante no interesse amoroso dela, ela também vive outras coisas fora disso. E nesse livro pareceu que a Bella não tinha nenhum outro foco. Das matérias de escola, a gente só sabia o que acontecia na aula de laboratório dela, porque ela estava junto do Edward. Parecia que o hobby dela era pensar no Edward. A função da vida dela era conquistar o Edward. O medo da vida dela era perder o Edward. Então tudo ficou focado nessa questão da paixão dela. E isso cansa pra mim agora. Na época, como adolescente, eu achei que isso que era um romance. Eu não tinha lido muitos livros de romance, então eu achava que era normal a mocinha ficar pensando no mocinho o tempo todo. E aí uma parte problemática é ficar seguindo ela, né? Que o Edward, ele ia onde ela ia. Então ele seguia ela, ia onde a Bella ia. E ele também começou a observar ela enquanto ela dormia. Isso é problemático, não é nada romântico, quando o cara também só pensa em você e fica te observando dormir, olhando tudo que você faz.
um relacionamento no nosso mundo real, assim, não é um relacionamento saudável. Eu não acho que, pra mim, como uma menina de 14 anos, quando li, isso foi algo que me ensinou coisas erradas sobre relacionamento. Eu não pensei que era certo. Eu não pensei que meu sonho era ter um namorado que me observasse dormir sem a minha permissão. Mas eu também não vi como problemático. Mas na época a gente nem discutia tanto a problematização de certas coisas. O que eu acho pior disso é que quando ele conta pra Bella, ela não fica com raiva por ele estar stalkeando ela. E fica incomodada só porque ela sabe que ela fala enquanto dormia e disse o nome dele e ele ouviu. Prioridades. Uma coisa que eu não lembrava também é que a conversa sobre o Edward ser vampiro era no carro quando eles estavam voltando da cidade. E eu também não lembrava que essa conversa foi bem humorada. Nas minhas lembranças, essa conversa foi no meio do mato e foi bem dramática. Ela falou, eu sei o que você é. Ele fala, diga. Ela fala, vampiro. E sei lá... A minha lembrança disso talvez misturou com o filme. Não lembro como foi no filme, mas não é bacana, meio brega. E na verdade foi uma conversa na qual eles não usaram a palavra vampiro, se não me engano. Ou se usaram, tipo, não foi com frequência e não com muita tensão em torno dela. Foi bem humorada, na verdade, porque o Edward é um personagem bem humorado, na minha opinião. E quando a Bella tá com ele, ela também é um pouco mais animada. Então essa conversa não foi aquela conversa dramática, tempestuosa. Foi uma conversa interessante, curiosa, que revelou coisas pra gente e só. Mas uma coisa que eu lembro que a gente criticava no filme era a falta de expressões faciais da Kristen Stewart quando ela fez a Bella. Eu achava que essa era uma das coisas que o filme piorou do livro, mas... Lendo esse livro, parece que a Bella não tinha mesmo muitas expressões faciais, não. Tinha hora que o Edward ficava se perguntando o que passa na cabeça dessa menina, porque eu falo uma coisa pra ela e as reações dela são geralmente super medianas, assim, ela não tem intensidade nenhuma, não demonstra nada. Então, realmente, a Bella tem mesmo essa cara de planta. A Bella é meio sem noção em algumas coisas, com prioridades e... completamente diferentes. Ela praticamente deixou a vida dela de lado em função do Edward e ela pensava em se botar em perigo só porque assim ele poderia proteger ela. Bem louca. E a gente sabe que no segundo livro ela faz uns trem louco só por causa do Edward, o que não é muito legal, não é um bom exemplo. E eu não achei boas atitudes da personagem, achei que ela foi bem besta em fazer isso. Eu achei que o Mike é legal, encheram um saco falando dele porque, né, a menina que tava afim da Bella e tal, mas não tem nada de errado com ele, pra ser sincera. A Bella que não se encaixou na cidade com as pessoas da cidade, porque ela queria uma vida diferente, depois conheceu o vampirão e só queria o vampiro. O Charlie, que é o pai dela, também é um ótimo personagem, um ótimo pai. Eu gostei muito da dinâmica entre os dois, apesar de ser um pouco estranha, mas a gente via eles tentando se adaptar ao jeito um do outro e agradar. O Jacob nesse livro não tá chato, eu não lembro como ele é nos outros, mas... também é um outro personagem que não é muito ruim. A Jéssica, o que acontece? Ela pode parecer um pouco egoísta, mesquinha, invejosa em alguns momentos. Você fica assim, essa menina não me cheira bem. Mas a Bella também não é uma boa amiga pra ela não, assim. A Bella é desinteressada. Tá andando com ela parece que por, tipo, conveniência, porque, é legal ter algum amigo. Mas a Bella não se interessa pela vida da Jéssica, não se interessa pelas coisas que a Jéssica fala. Então, por mais que a Jéssica, eu acho que ela vai se mostrar... acho que nos próximos livros, né, não ser uma personagem muito legal, a Bella também não fez por merecer nada da relação das duas, assim. Sim, a Jéssica parece ser um pouco invejosa, egoísta, mas a Bella foi bem ruim com ela, eu acho, assim. Fingia que era amiga, mas não era amiga coisa nenhuma, na minha opinião. Aí aqui eu reclamei mais umas 4 vezes que ela tá obcecada por ele, só pensa nele e se irrita. E uma coisa que eu falei foi essa questão do cara espionar, que na vida real isso não é nada romântico, isso é perigoso, problemático, que eu não sei se realmente é algo que pode influenciar negativamente jovens impressionáveis, que quando eu li e tinha 14 anos não foi algo que me influenciou em nada. E a gente tem que ter em mente também que esse é um livro de ficção, fantasia. Tem vampiros no livro, é um romance sobrenatural, então não vamos levar à risca tudo que o livro fala. Não é porque tem romance e envolve humanos que a gente tem que pensar que o romance é assim, só porque romance é algo que a gente... né, que faz parte da vida das pessoas, porque tem vampiros nesse livro, então não vamos levar os acontecimentos desse livro como corretos e exemplos a seguir na vida. E uma coisa que eu achei engraçada é que o Edward, como eu disse, ele é bem humorado e às vezes ele tem um quê de menino. Por mais que ele tenha sido transformado aos 17 anos e não tenha vivenciado muita coisa,
querendo ou não, ele tem muitos anos de experiência, né? Mais de 100 anos aí de existência. E é engraçado pensar nisso e ver ele se comportando como um adolescente também. Porque tinha momentos que eu esqueci a idade dele, porque ele parecia realmente um adolescente. Mas, apesar da chatice da Bella só ia aumentando conforme a obsessão dela por ele durante o livro crescia, em alguns momentos era fofo os dois juntos. Parecia realmente um casalzinho romântico, apaixonado. E esses momentos, assim, quando os dois estavam animados, juntos, conversando, convivendo, se eu ignorasse os momentos dela sem ele, era legal. Tiveram coisas bem absurdas que me fizeram rir durante o livro também, eu não anotei todas, mas tinha momentos que eu pegava rindo, falando, mano, o que é isso? O que aconteceu? E um desses momentos é que ele beijou ela e ela desmaiou. Cara, que viagem! Mas é muito engraçado. Eu espero que essa tenha sido a intenção da autora, de fazer a gente rir mesmo, porque é bizarro e absurdo. E aí no final a gente tem a Bella indo embora, porque o James, né, que é o vampiro rastreador que apareceu lá, tá atrás dela. E ela quer proteger o Charlie, e aí ela fala umas coisas pra ele. Naquela hora me doeu, assim, porque ela disse as coisas que a mãe dela disse quando queria ir embora. Eu fiquei com dó dele. Proteger o Charlie, cara, ele é um dos personagens mais legais de toda essa série de livros. É um dos personagens mais reais e sensatos ali. E foi triste ver ele triste. E uma coisa que eu não lembrava também era da relação do James com a origem da Alice. É interessante, eu acho que eles não exploraram isso muito, mas seria muito legal. Eu gostaria realmente de saber mais sobre a história de origem de cada um dos membros da família Cullen. Parece muito mais interessante do que ficar ouvindo o tempo todo a Bella obcecada pelo Edward, porque conforme o livro ia avançando, ela ia pensando cada vez mais nele, ficando cada vez mais dependente dele, e isso que me irritou. Então é isso, minha opinião. Hoje em dia, além do livro, novamente, eu gostei menos do que quando eu li pela primeira vez. Eu achei algumas coisas bem irritantes. A primeira metade tá ok. O restante já encheu o saco, porque era muita Bella dependente do Edward, pensando no Edward, vivendo em função do Edward. E isso eu achei bem chato. Mas não é tão ruim quanto eu lembrava, porque o filme atrapalhou tudo. Acho que pro público-alvo de adolescentes e pré-adolescentes é um livro interessante, desde que vocês tomem cuidado para não entregar para uma pessoa muito impressionável, que vai achar romântico um cara que vigia ela enquanto ela está dormindo, e que ache certo ficar pensando no cara no tempo todo. Mas tirando isso, eu acho que não tem problema. Eu li esse livro 11 anos atrás, me saí bem. Eu acho que me saí bem, pelo menos. Então é isso. Vocês já leram esse livro? Releram? Qual é a opinião de vocês? Odiaram desde o início? Gostaram no início? Passaram a odiar depois? Deixa a opinião então nos comentários. Se gostaram do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e acompanhe nas redes sociais, e até a próxima!